Olá pessoal, tudo bom com vocês? Estamos aqui em mais uma aula do nosso curso Gramática em Cáptica e hoje nós vamos dar início às nossas exposições. Deixa eu aumentar aqui a luz, né? Hoje vamos dar início à nossa exposição sobre análise sintática, em especial vamos trabalhar hoje sujeito, né? Sujeito. Veja, a gramática que eu vou usar é a gramática latina do Napoleão Mendes de Almeida. Então, ele aqui vai dar os fundamentos gramaticais, né, para se estudar o latim posteriormente. Então, o Napoleão entende que a gramática portuguesa possui toda a sua raiz no latim, consequentemente, ele, vamos dizer, nos dá uma introdução para posteriormente estudarmos o latim de modo mais compreensível, né? E ele vai usar aqui a eu diria, as classes sintáticas, né, que nós encontramos. E hoje nós vamos abordar o sujeito. Então, na última aula eu trabalhei de modo bem introdutório o que é análise sintática, abordando alguns aspectos, e eu falei de algumas classes sintáticas que pode ocorrer em uma oração, numa oração. E a primeira que eu quero abordar hoje aqui é justamente a, a, o lado do sujeito, né, que é muito importante. Veja, quando trabalhamos sujeito, temos que lembrar sempre do referente. E novamente eu volto à tríade do signo, significado e referente, essa correlação triangular. E trabalhar sujeito, querendo ou não, é trabalhar uma perspectiva externa, uma perspectiva referencial, ou seja, dar ênfase à criação. Estamos trabalhando aqui em português como um aspecto filosófico, teológico, fundamentado a partir da cosmovisão, ou seja, da visão cristã, ou seja, das escrituras. Então isso é muito importante. Então, nós não podemos cair no erro de estudar gramática apenas com um princípio tecnicista, como ocorre nas universidades, ocorre nas escolas. A linguagem vai além desse tecnicismo que a gente encontra nos vários professores de português em nosso país, né? Então, Napoleão Mendes de Almeida, na minha opinião, é o grande cara. Ele tem uma gramática da língua portuguesa também que é muito importante. Provavelmente eu vou usar, né, ela aqui, mas eu achei importante usar gramática latina para a gente abordar as, as nomenclaturas sintáticas que a gente encontra numa oração, né? E a primeira é justamente o sujeito. Então vamos lá. Eu estou usando aqui o PDF do livro e esse PDF é bem interessante porque nós não temos o livro físico e quando temos, ele é quase que vendido a preço de ouro, né? Muito caro. Então vamos lá. Olha aqui, nós já encontramos aqui já de início na parte do sujeito, né? Veja, no oração nós podemos encontrar 6 elementos. Primeiro elemento, o sujeito, que é o que a gente vai abordar hoje. Segundo elemento, o vocativo. Terceiro elemento, o adjunto adnominal restritivo. Quarto elemento, o objeto indireto. Quinto elemento, o adjunto adverbial. Sexto elemento, o objeto direto. A gente pode perceber outros aí, mas de modo resumido, esses 6 são importantes. Vai ter mais, né, elementos, mas esses 6 são essenciais para a gente analisar, por exemplo, o latim e, consequentemente, o português, né? Como eu tinha dito, é impossível trabalharmos o idioma latino, ou melhor, o idioma português sem a raiz do latim. Veja,
português é uma variante do latim. Você que fala português, você fala uma variante do latim. E o latim é uma língua extraordinária, uma língua, junto com o grego, uma língua altamente filosófica, altamente organizada. Então é muito importante o estudo, por exemplo, do latim. Claro, a gente pode encontrar em nosso país uma fase educacional muito problemática e estudar latim pode ser um problema. Mas, com o avançar dos estudos gramaticais, a gente pode, de fato, estudar latim e compreendendo devagar as nuances que o latim nos traz para a nossa vida intelectual, né? Então, o primeiro elemento que eu quero trabalhar aqui é o sujeito, né? É o sujeito. Então vamos lá. Veja o que o Jolivet disse. Vamos ver o que vem a ser sujeito de uma oração. Então, ele vai trabalhar justamente de modo exato o que é um sujeito numa oração. Numa oração. Oração aqui não no sentido espiritual ou religioso. Oração aqui no sentido gramatical. Olha o que ele diz. Ó. Sabemos ser verbo toda palavra que indica ação. Lembra das classes gramaticais? Pois é, eu dei uma aula falando sobre o verbo. E o verbo indica ação. É só você lembrar agora do referente, a ação. Então, para você compreender o que é um sujeito dentro de uma oração, você precisa entender a ação que esse sujeito está cometendo, está fazendo. Seja esse sujeito animado ou inanimado. Ou seja, por exemplo, seja eu, Anderson, ou por exemplo, esta caneta. São animados e inanimados. Eu, Anderson, animado. Possui dimensão sensitiva. Possui um aparelho cognitivo. Caneta, inanimado. Um artefato cultural. Uma coisa que não possui dimensão sensitiva. Não está ativa na dimensão lógica. Por quê? Porque é uma coisa inanimada, criada pelo ser humano e não tem um teor de sublimação, de sublimidade na sua estrutura ôntica, né? Como tem, por exemplo, na minha pessoa. Eu possuo uma estrutura ôntica, ou seja, sou um ente, sou uma coisa, mas sou uma coisa para além da dimensão coisal fisicalista inanimada. Eu sou para além do inanimado, apesar de participar junto com a caneta da dimensão coisal fisicalista, né? Quando eu digo fisicalista, eu digo coisa que pego, física, aquilo que assume corpo dentro de um espaço e se movimenta, né? Então, quando falamos de sujeito, temos que lembrar das classes gramaticais, as 10 classes gramaticais, em especial verbo, porque verbo vai indicar, segundo o Napoleão, vai indicar ação, vai indicar ação. Olha o que ele vai dizer. Ó. Quem escreve, quem desenha, quem pinta, quem anda, quem quebra, quem olha, quem abre, quem fecha, pratica ações diversas. Então, por exemplo, quando eu digo eu estou escrevendo, aí você faz uma perguntinha. Quem está escrevendo? Porque a ideia de escrever é verbo. Quem está escrevendo? Eu. Então, o sujeito é eu que estou fazendo, estou cometendo uma ação referencial, no referente. Então, lembre-se disso. Verbo indica ação, ação de quem escreve. O pintor está pintando a igreja. O pintor está pintando a igreja. Quem está pintando a igreja? O pintor. Então veja que na própria estrutura das frases a gente já pode encontrar o sujeito, porque o sujeito ele está cometendo uma ação de pintar ou de escrever ou de pregar. Eu, Anderson, preguei na igreja. Quem pregou na igreja? O eu que se chama Anderson.
Ou seja, o eu Anderson é o sujeito. Anderson é o sujeito. Então, quando a gente aborda essa ideia, temos que sempre lembrar do referente. Porque muitos alunos no ensino fundamental, ensino médio, têm problemas com a gramática, com o português, porque falta referente. Eu já falei isso aqui, falta carne da realidade. Por isso que olhar para a linguagem para além de um tecnicismo gramatical que os professores incutem em sala de aula, na mente dos alunos, olhar para além desse tecnicismo e dar referente da realidade diante a linguagem é muito importante. Então eu estou diante a minha linguagem e a minha linguagem está diante a realidade. Então quando eu falo dentro de uma estrutura que eu estou captando aí. Então existe uma realidade aí, e essa realidade aí eu a verbalizo. E quando eu a verbalizo tentando entendê-la, tentando compreendê-la. Então, quando eu abordo análise sintática, por exemplo, e tento achar o referente, eu acho o referente buscando, por exemplo, o sujeito ou um vocativo, eu estou dando carne para a minha linguagem. A minha linguagem não é puro signo e significado. Não podemos ficar presos ao signo e significado. Temos que ir até o referente, temos que ir até a realidade e casar de modo verdadeiro, porque estamos buscando a verdade, né? Casar de modo verdadeiro aquilo que está aí extramentes. O que é o extramentes? Vem do latim, ou extramentibus, ou seja, aquilo que está externo a mim. É a realidade fatídica aí, é a realidade fora da minha consciência, a qual eu estou apreendendo, ou seja, a qual eu estou tendo, ou seja, que eu estou terecionando, não é? Lembra lá do conhecer, ter, relacionar? Pois é, a minha gnoseologia é isso. Você está tendo a realidade. E ao tê-la, você verbaliza, você usa a linguagem, você usa a palavra. Então é muito importante. É tanto que na filosofia do século XX, o grande tema filosófico foi justamente a linguagem, o discurso. Esse foi o grande tema da filosofia no século XX. Trabalhar a linguagem. Então, capta isso. Sujeito de uma oração. Para se trabalhar sujeito de uma oração, temos que entender a sua ação. A sua ação como sujeito. Porque eu, Anderson, escrevo, ou eu, Anderson, pinto, ou eu, Anderson, ando, ou eu, Anderson, quebro. Quem quebra? Anderson. Quem escreve? Anderson. Quem desenha? Anderson. Então, quando eu faço a pergunta da ação, ou seja, quando eu pergunto que ação fulano está cometendo, a resposta é o sujeito. Tá entendendo? Anderson quebrou a mesa. Quem quebrou a mesa? Eu vou dar a resposta Anderson. Então, Anderson é o sujeito desta oração, desses signos que são aí expostos dentro de uma linguagem coerente no nosso idioma chamado português. Então, continuando, olha que o Régio Oliveira, ou melhor, Régio Oliveira, eu tô com o Régio Oliveira aqui na mente, eu tô lendo ele ali, escrevendo. Olha o que Napoleão Mendes de Almeida disse. Ora, sabemos todos que é impossível uma ação sem causa. Então precisa de uma causa. Novamente, a causa remete à realidade. Toda ação tem uma causa. Se uma xícara, por exemplo, aparece quebrada, alguém devera ter praticado a ação de quebrá-la. Então, a ação, a ação é importantíssima. A ação é importantíssima. É a causa. Qual foi a causa que gerou o quebrar da xícara? Então, não se esqueça da ação. Isso aqui que eu estou dizendo, você encontra na sua realidade. Você encontra no referente. Você encontra no referente. Então, continuando, olha o que o Napoleão disse. Ação de quebrar ou uma pessoa, ou melhor, vou ler do início para a gente não perder o fio condutor lógico do texto. Né? Ora, sabemos todos que é impossível uma ação sem causa.
Se uma xícara, por exemplo, aparecer quebrada, alguém devera ter praticado a ação de quebrar, ou uma pessoa, ou um animal, ou uma causa qualquer, como o vento quebrou a xícara. Então, a gente não pode ficar preso apenas ao sujeito no sentido de animados, entende? Por exemplo, o, o vento. O vento é um animado? Não, mas o vento pode aparecer como um sujeito dentro de uma oração exposta. O vento quebrou a xícara. O vento derrubou a xícara e a quebrou. A quebrou. E por causa do vento a xícara quebrou. Quem quebrou a xícara? O vento. Então o vento pode ser o quê? O vento se torna, pode ser não, ele se torna o sujeito. Porque existe ali uma causa, uma ação. Causa, ação, uma ação, causa. Continuando, ó. É o que o Napoleão disse. Pois bem, essa pessoa ou coisa que praticou a ação de quebrar é em gramática chamada sujeito ou agente da ação verbal. Então, ele explicita, ele deixa explícito o, o termo verbo, sujeito e verbo indicando ação. E não há ação sem causas, não há ações sem causas. Então, quando você trabalhar sujeito, você está trabalhando sujeito casado com a ação verbal. Por isso que você tem que estudar as classes gramaticais antes de estudar análise sintática. Porque aí você começa a casar os conceitos, né? Olha o que ele continua a nos dizer, o Napoleão. Qual a maneira prática de descobrir o sujeito de uma oração? Então ele faz uma pergunta. Então, Anderson, qual é a melhor maneira de descobrir de modo prático, ou seja, referente, realidade, o sujeito de uma oração? Ele responde: suponha-se a oração. Pedro quebrou o disco. Então, quem quebrou o disco? Quebrar indica o quê? Quebrar indica ação verbal. Então, Pedro quebrou o disco. E o disco que aparece como? A gente vai ver isso posteriormente. O que o e disco se classificam dentro dessa oração. Mas a gente está pensando hoje sujeito. E para trabalhar sujeito, temos que ir para as classes gramaticais e trabalhar verbo, que indica ação. Então, Pedro quebrou o disco. Aí você faz a pergunta: quem quebrou o disco? Quem quebrou o disco foi Pedro. Então, Pedro é o sujeito desta oração, que é uma oração simples, né? A gente poderia pegar aqui poesia, por exemplo, para estudar análise sintática e ficaria muito mais difícil, porém, você aguçaria mais a sua inteligência. Mas essas orações simples, sem nenhum teor complexo, como por exemplo uma poesia, é importante para a gente já ter uma introdução no tema. Olha aqui o Napoleão diz: para que se descubra o sujeito da oração, é bastante saber quem praticou a ação de quebrar. Perdoa que eu estou lendo aqui de modo meio rebuscado, porque tá pequeno aqui para mim o PDF, né? Então, onde eu parei? Isto é, quem quebrou o disco. Então, para que se descubra o sujeito da oração, é bastante saber quem praticou a ação de quebrar, isto é, quem quebrou o disco. O que se consegue mediante uma pergunta em que se coloque que ou quem antes do verbo. Então, qual é o verbo aqui? Pedro quebrou o disco. O verbo é
quebrou. Lembra do verbo? Verbo é o que? Indica ação no passado, presente e futuro. Aí é só você lembrar da conjugação. Verbo eu conjugo. Se conjuga a palavra quebrar, quebrar, quebrarei, quebrou. Quebrou aqui está onde? Está no passado, não é isso? Então toda vez que você voltar, é só você ir lá na aula dos verbos, né? Toda vez que você observar um verbo, não sei se isso aqui é verbo ou não, é só fazer a perguntinha. Esse termo aqui, ele conjuga-se no passado, presente e futuro? Se conjuga-se, como por exemplo quebrou, é verbo. Está direcionando aqui uma ação dentro do princípio de causalidade? Então, é verbo. Então, quando você observar os verbos, ele vai indicar temporalidade, passado, presente e futuro. Aí continuando, né? O que se consegue mediante uma pergunta em que se coloque que ou quem? Quem quebrou o disco? Quem quebrou o disco? Tá antes do quê? Essa pergunta indica antes do verbo, né? Quem quebrou o disco? Quem quebrou o disco foi Pedro. Então, o signo aqui, que e quem, vai aparecer antes do verbo, como colocou Napoleão, indicando dentro dessa pergunta, já nos evidenciando a resposta. Mas antes, existe sujeito, por exemplo, oculto. A gente vai estudar isso, sujeito oculto. Mas hoje aqui é para a gente começar a abarcar o que é análise sintática, pegando aí os elementos de uma análise sintática. Mas nós vamos aprofundar, por exemplo, o sujeito. Mas esse primeiro contato é muito importante para você ter a compreensão, né? Então, continuando, vamos lá. Aí ele coloca aí: quem quebrou o disco? A resposta, Pedro. Logo, sujeito à oração é quem? É Pedro. Ele coloca outros exemplos que eu vou ler para você perceber. Sócrates discorreu sobre a alma. Aí você pergunta: quem discorreu sobre a alma? Resposta, Sócrates. Logo, sujeito desta oração é quem? Sócrates. Os romanos honravam seus deuses. Aí você pergunta: quem? Lembra lá? Quem, antes do verbo. Quem honravam? Honrava. Se conjuga, não é isso? Quem honrava seus deuses? Os romanos. Logo, o sujeito dessa oração é os romanos. Pedro foi ferido na guerra. Aí você pergunta: quem foi ferido na guerra? A resposta indica o sujeito, Pedro. Porque quem foi ferido na guerra foi Pedro. Então Pedro é o sujeito desta oração. Ao professor e ao pai do menino chegam reclamações dos colegas. Aí você pergunta: que é que chega ao professor e ao pai? Reclamações. Não caia na parrela, na ideia de que o sujeito tá no início da oração. Não. Quando você faz a pergunta, você encontra. Então você precisa ler toda a oração e fazer a pergunta da ação cometida. E fazer a pergunta, por exemplo, aqui, ó. O professor, aí você pode acabar caindo no erro. Tá, aqui é o professor. Ou é o pai? Não. Não. Na pergunta, ela já vai te dar a resposta. Ao professor e ao pai do menino chegaram reclamações dos colegas. Aí você pergunta: que chega ao professor e ao pai? Chegou as reclamações. Então, o sujeito aqui são reclamações. Entendeu? Então, o ponto aqui é você saber fazer a pergunta dentro de oração para descobrir o sujeito. E para se fazer a pergunta, você tem que usar o quê? Você tem que usar... Colocar aqui a setinha. Você tem que usar o famoso... Vou tirar isso aqui. Você tem que usar o famoso que ou quem. Que vem antes do quê? Vem antes do verbo.
Entendeste? Então isso é muito importante, muito importante. Continuando, olha o que Napoleão vai dizer. Os elementos que vimos vêm a ser a função que a palavra exerce na oração. Ou seja, a função de quê? Função de sujeito. Se existem 6 elementos, haverá naturalmente 6 funções. Claro, né? Função de sujeito, função do vocativo, função do adjunto adnominal restritivo e etc., conforme já sabemos. Então, consequentemente, se eu estou captando o sujeito, consequentemente vai haver outras funções naquela oração. Então, por exemplo, quando eu digo aí, ao professor e ao pai do menino chegaram reclamações dos colegas. A gente vai encontrar aqui só sujeito? Não. Vamos encontrar também outras funções que a gente vai estudar nas próximas aulas. Então, olha o que o Jolivet vai dizer. Eu não vou ler essa parte aqui do latim, porque essa não é minha preocupação a priori, passar para vocês o latim, né? Então, pegaram é isso. Toda vez que você for estudar análise sintática e for em busca do sujeito, lembre-se que trabalhar sujeito é entender que quando você pergunta pelo que ou quem está fazendo, você já vai indicar sujeito. Anderson escreve um livro. Quem está escrevendo o livro? Anderson desenha uma pintura para a igreja. Quem está desenhando uma pintura para a igreja? Anderson anda nas ruas de Vitória da Conquista. Quem está andando nas ruas de Vitória da Conquista? Anderson quebrou a parede da casa onde ele mora, lá no Morada Real. Quem quebrou a casa da parede lá no Morada Real? Anderson está olhando para a mulher. Quem está olhando para a mulher? Anderson abriu a porta do seu trabalho ou do seu carro. Quem abriu a porta do trabalho ou do seu carro? Anderson fechou a cara para fulano. Quem fechou a cara para fulano? Então veja que o Napoleão nos dá aqui todos os macetes para a gente encontrar o sujeito. Que a gente pode trabalhar como agente e no termo técnico, né, podemos classificar como nominativo. Então isso é muito importante. Então você precisa prestar atenção nisso para você continuar avançando. Eu poderia aqui trabalhar, e a preocupação do Jolivet, né, trabalhar as bases para se compreender o latim. Essa é a preocupação do Jolivet. Porém, eu sei que a gente está caminhando no português. Estudar latim pode ser outro nível. Isso é importante, estudar latim, né? Então, é isso. Entenderam o sujeito? Alguma dúvida? Se tiver alguma dúvida, pode me chamar no WhatsApp e me perguntar. Sujeito é isso. Então, muito obrigado. Até a próxima aula. Tchau, tchau.